Olá, seja bem-vindo, meu caro estudante, caros colegas. Eu sou Lúcio Rogério e nesse vídeo eu darei continuidade, aos nossos estudos aí do PSIM, com o objetivo de mostrar mais algumas funcionalidades. Nesse vídeo especificamente eu queria colocar em evidência o sensor de tensão e o sensor de corrente, que pode ser uma ferramenta muito útil aí nas nossas simulações, na utilização do PSIM. Vamos lá? Bom, então, abrindo o PSIM, nesse vídeo a gente vai trabalhar também com circuito de corrente alternada, É muito típico a gente trabalhar com circuito de corrente alternada aqui, principalmente porque o PSIM é uma ferramenta, para a gente trabalhar com as visualizações, as análises das formas de onda, Então, como é um circuito bem básico, eu preferi trabalhar com circuito de corrente alternada. Então, a gente vai começar aqui colocando uma fonte alternada. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Vou dar mais um zoom. Bom, a gente vai colocar também dois resistores. Um resistor aqui e um resistor aqui. Esse resistor vai ser o R1 de 100 ohms. Já vamos deixar padrão aí. Esse valor padrão de resistência aqui também da mesma forma. Resistor R2 de 100 ohms. Dois resistores de valores iguais. Daí a gente vai colocar um voltímetro aqui, ó. Um voltímetro em paralelo com a fonte de entrada. Se a gente quiser visualizar o sinal da entrada, vamos fazer melhor. Vou tirar esse voltímetro, vou colocar o diodo, Vou colocar um diodo aqui e um diodo aqui. Dois diodos, cada diodo em paralelo aqui com a nossa resistência. Então, na sequência, eu vou colocar um sensor de corrente aqui. O sensor de corrente está localizado aqui embaixo, ó, é Current Sensor, nessa barra aqui que tem um atalho aqui para os principais elementos. E a gente também vai utilizar o sensor de tensão, que é esse do lado aqui, ó, Voltage Sensor. Eu vou colocar um sensor de tensão para pegar a tensão desse resistor, um sensor de tensão para pegar a tensão do segundo resistor e o sensor de corrente para pegar a corrente do circuito. É um circuito série. Eu tirei o sensor aqui da entrada, porque a gente não vai medir o sinal de entrada, não. É desnecessário aqui. Eu vou só simplesmente mostrar as formas de onda nos dois elementos aqui do meu circuito série, que são meus dois resistores. Então, fechando o circuito, tem um R1, R2 e fechando aqui o segundo diodo em paralelo com o resistor R2. Agora a gente liga os sensores. Eu tô pegando a tensão diferencial, esse sensor vai pegar a tensão diferencial. O legal aqui é que eu não estou derivando em relação ao terra, isto é, eu não estou medindo uma grandeza em relação à referência do meu circuito. Então eu posso pegar a queda de tensão em qualquer elemento do meu circuito. Então eu estou medindo em cima do resistor e do diodo, tensão diferencial desse ponto em relação a esse aqui da mesma forma, no resistor R2 e no diodo D2. Os diodos a gente vai considerar os valores ideais, A queda de tensão direta do limiar aqui de condução 0, a resistência também 0. E aqui no diodo D1 da mesma forma. Vou só habilitar aqui o label dele para aparecer D1. Beleza. O sensor de corrente, inicialmente, a gente vai deixar o ganho de 1. A gente pode configurar um ganho de acordo com o sensor que a gente vai trabalhar na prática, dependendo aí do circuito. Eu vou chamar aqui de VR1, porque esse sensor está medindo a tensão VR1. E aqui também eu vou chamar de VR2, o sensor que mede a tensão do meu resistor R2. Aí, tendo essa tensão na saída, que é basicamente o resultado da tensão diferencial, eu tenho um valor de tensão na saída. Esse valor de tensão na saída está em relação à referência.
Só que aqui no PSIM, não necessariamente a gente tem que colocar o terra num ponto, né? Funciona sem o terra, nesse caso, desse circuito mais simples, mas eu poderia colocar um terra, vir aqui, ó, e colocar um terra nesse ponto aqui, que eu estou medindo a tensão daqui em relação à referência. Eu vou tirar esse terra, né, por enquanto vou deixar sem ele. E aqui eu vou colocar então um voltímetro aqui, porque nesse caso eu vou medir a tensão em relação ao terra e jogar ela no gráfico, né? Isto é, a tensão diferencial, porém eu transformei em uma tensão comum aqui ao meu circuito e vou amostrar esse valor de tensão aqui no meu gráfico. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com esse segundo sensor, que é o sensor VR2. Eu vou dar o mesmo nome aqui para esse voltímetro, vamos chamar de V1 para diferenciar. Então V1 é a tensão medida no resistor R1 e V2 a tensão medida no resistor R2. Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer a mesma coisa com o sensor de corrente. O sensor de corrente, eu vou chamar ele de I, que é a corrente, que é uma só. E eu vou deixar com um ganho de 1 também, esse sensor de corrente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Só que eu preciso, né? Eu meço a corrente, nesse caso aqui é uma corrente, poderia ser um TC, né? Ou um sensor de efeito Hall, independente aqui do princípio. Nesse caso ilustrativo aqui não tem conexão, né, elétrica, poderia ser um sensor de efeito Hall, e eu gero um sinal. Esse sinal eu vou jogar num voltímetro, para eu visualizar a corrente, né, como uma grandeza em relação à referência do meu circuito. Então coloco aqui esse voltímetro, vou chamar ele de I também. Beleza, feito isso, agora eu vou basicamente fazer as simulações. Só que eu estou esquecendo, né? Eu tenho que configurar a tensão de entrada. Vamos considerar 100 volts, 60 Hz, né? Como seguindo aqui a frequência da rede, a tensão de pico 100 volts. Vamos chamar aqui de Vin. E aí eu vou habilitar para a gente mostrar esses parâmetros aqui. Beleza, 100 volts, 60 Hz, tensão de entrada. Agora a gente vai vir buscar aqui em Simulate aquele controle de simulação, né? Aquele reloginho. Vamos considerar 60 Hz, 16,66, né? Para a gente ter aí pelo menos uns 5, 6, 7 períodos, vamos jogar 100 mili, né? 100 mili aqui o tempo, o intervalo de tempo simulável que a gente vai amostrar no gráfico. Beleza, feito isso, agora eu vou chamar o SimView, que é o nosso complemento de software aqui atrelado ao PSIM, que nos possibilita ver graficamente esses sinais. Então eu vou vir aqui jogar no gráfico V1. Beleza, só que agora eu vou fazer por etapas, né? Eu vou colocar apenas V1, né? Então tá aqui V1. Se a gente observar, eu tenho um pico de 100 volts, ó. Durante semiciclo positivo, né, o meu diodo está conduzindo, né, e não há tensão em cima do resistor R1. No semiciclo negativo, o diodo em paralelo com R1 não está conduzindo, então a tensão do circuito estará toda em cima do meu resistor R1. Então, durante semiciclo positivo, conduz o diodo D1, durante semiciclo negativo, o diodo não conduz, a tensão negativa da entrada senoidal estará toda em cima do meu resistor. Veja, semiciclo positivo, o diodo conduz, D1, e D2 não conduz, porque D2 vai estar polarizado reversamente. Como D2 não conduz, a tensão do semiciclo positivo vai estar toda no meu resistor R2. Já no semiciclo negativo, o inverso, esse diodo não vai conduzir e esse diodo D2 vai conduzir. A corrente sai daqui, passa pelo diodo, que é ideal, sendo ideal um curto-circuito no resistor, então a queda de tensão aqui vai ser zero, e vai circular pelo resistor R1, não circulando por D1, que estará reverso. Voltando aqui para o nosso gráfico, então, a gente tem um sinal de meia onda, com o semiciclo negativo.
Vamos inserir outro gráfico vindo aqui, ó, e inserindo agora V2. Inserir V2. Veja que V2 é o inverso. Semiciclo positivo, né? Ele não conduz o diodo D2, então a tensão está toda em cima do resistor R2. Então a tensão V2, que é a tensão no resistor R2, ela basicamente vai ser igual à tensão de entrada, né? E aí, ó, a gente pode dar 2 cliques aqui no gráfico, vir aqui em curvas, né? E mudar a cor. Vamos colocar aqui uma cor diferente, né? Para diferenciar aí do gráfico anterior. E vamos inserir também outro gráfico, que agora é o da corrente. Vou adicionar ele aqui. Vejamos que agora, ó, eu tenho um pico de corrente positiva e negativa de 1 ampere, né? Justo, né? Por que isso? Porque se a gente observar, a gente sempre estará trabalhando com apenas uma resistência de 100 ohms, né? Então o sinal vai sair do mínimo de 0 ao máximo positivo, que é 100 volts. 100 dividido por 100, eu terei um máximo de corrente igual a 1 ampere. No semiciclo negativo, né, de forma similar, né, vai funcionar da mesma forma, com uma tensão negativa de menos 100 dividido por 100 vai dar uma corrente de menos 1 ampere, indicando que o sentido da corrente se inverteu. Aqui eu vou fazer da mesma forma, mudar a cor. Opa, eu vou clicar aqui em cima e vou alterar a cor da corrente. Vou colocar aqui roxo, né, uma cor diferente, para a gente ficar com as formas de onda com cores diferentes. Agora, uma coisa legal é que eu posso aplicar os ganhos nos sensores, né? Eu posso vir aqui e considerar que esses 2 sensores de tensão têm um ganho de 0,1. Isto é, como eu estou trabalhando com um nível de tensão mais alto, é típico, né, que a gente diminua isso para poder jogar em um microcontrolador, em um CLP, em um dispositivo de processamento, né, de sinais. Então, a gente normalmente reduz o tamanho dessa amplitude do sinal, aplicando um ganho. Então, nesse caso aqui, eu estou reduzindo 10 vezes do sensor VR1 e vou reduzir 10 vezes também, colocar 1 dividido por 10. No sensor de corrente, como a corrente está chegando em 1 ampere, a gente podia até usar um fator multiplicativo também se a gente quisesse. Mas vamos considerar também que a gente está aplicando um ganho, né, também menor que 1. Aí um ganho de 0,05, né? Eu estou dividindo por 20. Então, quando a corrente alcançar, né, 1 ampere, que é o seu pico, né, no meu gráfico, após aplicar o ganho, eu terei aproximadamente 50 miliamperes. Aí eu vou simular novamente, ó, eu vou vir aqui nessa ferramenta, ele atualiza o gráfico. Se a gente observar agora, ó, já está, ele já faz essa adequação automática. Agora o meu pico negativo, que é a tensão em VR1, é de menos 10. E o meu pico positivo, que é a tensão em VR2, é de 10 volts. Já a corrente, ó, veja que esse ponto aqui, ó, 0,4. O pico aqui, ó, está entre 0,4 e 0,6. Então, 0,04 e 0,06. Nesse caso aqui, o pico está alcançando 0,05. E aqui embaixo, menos 0,05, que é 50 miliamperes positivo, 50 mili negativo. A gente reduziu, né, em 20 vezes a corrente e em 10 vezes aqui as medidas de tensão. A gente pode também mexer aqui, ó, na escala para poder visualizar melhor, colocar aumentando o número de grids aqui, né, de mais pontos. Né? Veja que agora ficou bem preciso aqui, 0,048, então um pouquinho para cima. Né? Se a gente quiser aumentar, a gente pode, né, vir aqui nessa ferramenta de ampliação e visualizar os sinais de forma melhor, ou usar essa ferramenta aqui para deixar mais próximo ainda, né? Para dar um zoom in ou um zoom out aí nas formas de onda. Aqui a gente redesenha, volta ao estado anterior, né, que foi plotado. Se a gente quiser aumentar o número aqui de períodos de amostra, a gente pode vir e mudar aqui. Eu quero 200 mili agora, eu quero que mostre mais períodos. Eu volto aqui, ó, simulo novamente. Aqui eu tenho o dobro agora de períodos visualizando. Se eu quero a metade de períodos, eu volto aqui, ó, coloco 50.
50 mili, esse intervalo. Venho, simulo novamente, agora a gente já tem a metade, praticamente aí, ó, 3 períodos, né? Não dá, é praticamente 3 períodos do meu sinal. Bom, era isso que eu queria mostrar. Esses sensores, né, tanto de tensão e corrente, é uma ferramenta muito útil, principalmente quando a gente coloca blocos de controle, né, que a gente precisa pegar esse sinal, né, aumentá-lo, diminuí-lo e jogá-lo, né, nas nossas malhas de controle nos circuitos conversores, para que a gente possa ter referência, né, de amostragem de tensão, corrente, de grandezas do meu circuito, para que esses sinais sejam, né, utilizados aí na nossa lógica de controle, né, junto com os nossos compensadores, de acordo com a nossa estratégia de controle. Ok? Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar, um circuito bem simples. A gente vai evoluindo aí ao longo dos próximos. Ok? Muito obrigado aí por assistir esse vídeo, né? Faça você mesmo essa simulação, né? Bons estudos e até a próxima. Forte abraço!